aqui, vamos gravar. Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te glorificamos, porque o Senhor é Deus. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor nosso Senhor, o Senhor nosso Salvador. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados, nossas faltas, que o Senhor nos lave no sangue de Jesus e que o Senhor nos dê a grande oportunidade de podermos estar diante da Tua presença e também compartilhar do Teu amor, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Paizinho, abençoa meus irmãos, minhas irmãs que estão através da rádio, que estão através da fanpage e aqueles que vão assistir através do YouTube. Fala com cada um, Pai, segundo a Tua vontade. E ajuda-nos em tudo, que o Teu Espírito Santo seja o nosso mestre mais uma vez, pois nós precisamos de Ti. Te damos graças por tudo e o fazemos em o nome de Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus. Bom, muito bem. A pastora Simone, ela está ali escondidinha, ela está na sombra, mas ela está assistindo aqui pela fanpage. Não é verdade, pastora Simone? Não é verdade, pastora Simone? Né? Eu já felicitei as irmãs, então agora vamos ao estudo. Depois eu dou outra felicitação às mulher. As mulher! Falou? Bom, nós vamos falar sobre 3 fases finais sobre o barro, né? Porque você lembra que nós falamos sobre 4 fases. A primeira fase foi a extração do barro. O segundo foi o barro é peneirado. A terceira depois de peneirado o barro passa por um período mais doloroso, né? Que ele fica com aqueles torrões, ele tem que ser molhado, etc. E a quarta foi que ele fica depois um tempo sozinho para ser purificado, ser curtido, né? Eles tiraram aí o oxigênio do barro e tirar aquelas bolhas, né? Não foi? Está tudo gravado, está no YouTube, está no meu Face, está na fanpage. E hoje vamos falar a 5ª, 6ª e 7ª fase. Tá bom? Se quiser pegar papel e lápis, rapidamente, você pega, porque eu vou botar aqui na página da rádio, né? Como sempre eu faço, você que está comigo, né? E você vai poder assistir o que nós vamos estar falando. Por isso já está aí. Esse amarelão bonito, né? E que eu até fico destacado no Muito bem, nós falamos essas fases, agora vamos ver essa fase do quinto processo, a 5ª fase do vaso, do barro, né? Eu quero que você preste atenção, não vai ser demorado, não vai. Veja bem, depois de um longo período, é o que está escrito lá, que o barro é preparado, que ele é preparado, você viu todo o processo, né? O oleiro o coloca, ok? O oleiro o coloca sobre a roda, né? Sobre a roda, ok? E um curto espaço de tempo, nas mãos do oleiro, ele recebe a forma de um vaso conforme a vontade do oleiro. Uma coisa que me chama a atenção, ok? É que o oleiro, ele não fica muito tempo com o vaso. Não. Ele sobe o vaso para a roda, né? Que é aquela roda que gira devagar. Ele tem a água sempre ali para molhar as mãos e passar no vaso. Olha que interessante. Parece que está dando um refrigério, né? Naquele vaso. Mas ele está aperfeiçoando, ele está tirando todas as impurezas. Está deixando aquele vaso, aquele barro limpinho, lisinho, né? Preparando ele para ele ficar bonito. Você sabe o que me faz pensar? O Espírito Santo, ele faz a mesma coisa conosco. Quando o deixamos, né? Porque o trabalho do Espírito Santo é exatamente nos purificar, nos limpar, para que um dia possamos estar com o Senhor, na presença dele. Aqui no caso o barro, ele é trabalhado, né? O vaso é trabalhado, o vaso é moldado. Interessante que quando o barro está na mão do oleiro, aquela bola que ele faz assim, aquela coisa de barro, ele vai dando forma, vai apertando ali, vai fazendo assim e tal. E interessante que depois ele tem que enfiar a mão dentro do barro para fazer a parte interna, para fazer aquele buraco, para ser depositado as coisas. Interessante.
E quando ele faz isso, que ele enfia a mão lá dentro, depois ele começa a passar a mão assim dos lados, por dentro, para dar forma. Se você pegar um vaso, qualquer vaso, você passa a mão dentro para você ver. Né? Eu não sei se eles são feitos industrialmente hoje, esses vasos. Mas o princípio do vaso foi assim, do barro, né? E deixa ele bacaninha, deixa ele bem acabadinho, bonito, e o oleiro e tal. E o interessante é que ele não demora muito. É por isso que a Bíblia fala certas coisas e as pessoas não entendem. Né, Manjane? Desce daí, Manjane, só tá em cima, hein? A pastora Simone está me dando aqui bom dia. Né? Ela está me dando bom dia. Apesar que eu estou vendo aqui pelo coisa. Ela está dando bom dia para mim. Ah, obrigado, hein? Cortei. Reparou, né? Não é meu dia hoje. Mas eu cortei, né? Então, o que acontece? O Espírito Santo, ele quer trabalhar conosco. Ele quer trabalhar em nós. Você entendeu? Ele quer trabalhar em nós. Né? Então, é muito importante saber que nós somos como um vaso, como um barro, né? Por isso que a Bíblia diz que Deus capacita e envia. Por isso que Deus fala que o obreiro tem que ser provado para ser aprovado. Não é? É a mesma coisa somos nós. O vaso, ele está ali, está na mão do oleiro. O oleiro fez aquela forma, deixou ele bonito, deixou ele bacana. Ele está lindão. As pessoas ficam, nossa, que vaso bonito. Olha que formato, que beleza e tal, né? Mas o oleiro não fica muito tempo com o vaso na mão. O barro estando pronto, ele faz a forma, pá, o barro ficou pronto. O que ele vai fazer? Interessante, né? Tá lá na roda, lá, ele põe a mão. Quando é necessário botar uma ferramenta, ele põe uma ferramenta, você sabe, né? Tem essa também. Tem essa também. Se precisar pôr uma ferramenta no barro ali, ele põe. Pode ser de madeira, como pode ser de ferro. Porque ele não pode deformar o vaso. Então ele usa com muito carinho, com muito cuidado. Né? É muito interessante isso. Muito interessante isso. Depois que ele está ali trabalhando, o vaso ficou, né, deu formato. Esta fase é uma das mais interessantes. O barro já pronto é aprovado como massa. Olha que interessante. Vai para as mãos de um especialista que o transformará em um vaso. Aquela massa, sabe aquela massa, o barro? Ele pega e diz, não, essa massa tá, ó, chula. Dá para fazer um tremendo de um vaso aqui. E você sabe, vai para a roda, e ali ele dá o formato no vaso, faz, ou muito aberto, ou mais fechado, ou mais profundo, enfim. E o vaso vai tomando forma. Na mão daquele que tem especialidade em fazer o barro se tornar um vaso. Agora, existe uma coisa interessante aqui. Esta massa, na verdade, não sabe o que vai acontecer com ela. Mas no final, será uma peça bonita e de enfeite. Essa aqui é a verdade. A massa, que é o barro, ela não sabe o que vai acontecer. Não sabe se vai ser um vaso alto, fino, grosso, largo, pequeno, grande. Não sabe. Ela só sabe que vai passar na mão de um especialista. Mas é interessante que vem na minha mente é o seguinte: nós somos barro. Nós somos barro. Nós temos que estar na mão do Senhor Jesus, que é o nosso oleiro. E com a ajuda do Espírito Santo, Ele nos dá forma. Mas tem muita gente que não pega a forma que o Senhor quer dar. Sabia? Porque quando o Senhor põe a mão em nós, tem que tirar as deficiências. Porque mesmo depois da massa pronta, aparecem as deficiências. E nessas deficiências, o oleiro, que é Jesus, ele vem e põe a mão em nós para tirar as deficiências. E o Espírito Santo começa a trabalhar e a pessoa começa a gritar. Ai, Senhor, está doendo aqui. Ai, está doendo ali. Ah, porque aqui não. Ah, porque... Então, nós às vezes não tomamos forma. E um vaso sem forma, você vai ver o que acontece. Então, nós como barro, o vaso, ele é colocado para dar uma forma e ficar bonito.
ficar vistoso. Hoje, o vaso hoje, que chamamos de crentes, muitos são vasos deformados, sem aparência. Né? E nós não podemos perder isso. Aí você vai e olha, vê o oleiro ali na roda, fazendo com carinho, com a mãozinha dele molhando, né, deixando bacana. E daqui a pouco aquela massa virou um vaso. Virou um vaso. E agora? Depois que aquilo virou um vaso, vem a sexta fase. Não vai ser longo, hein, gente? Hoje é 3 só e é rápido. Veja bem, a sexta fase é bem interessante. Depois que o vaso fica pronto, o vaso ficou pronto. Ficou bacana. Principalmente as mulheres, né? As mulheres olham assim e falam, uau, uau, querido, olha que vaso bonito, meu bem. Puxa, como eu... Ai, eu queria ter um vaso desse, meu bem. Não é assim? Mas é caro, meu amor. Ai, mas ele é lindo, olha que vaso bonito, olha. Ai, não é assim? Depois que o vaso fica pronto, tem um processo. O barro, né? Aquele barro virou um vaso, tá ali, foi molhado, tal, ainda tá meio tchonco assim, não tá tão firme porque estava molhado e tal. Ele é colocado em uma espécie de cabide na sombra e no vento até que ele se enxugue, até que ele fique seco e fique resistente. Olha bem. Para quê? Ao teste do forno de fogo ardente. Essa é a prova final. O quê? Depois que o vaso virou um vaso, depois que o barro foi tomado e feito um vaso, ele vai para o fogo. Por isso que a Bíblia, ela tem tantas coisas, a Bíblia tem tantas maravilhas, que muita gente não entende, que muita gente não conhece. O obreiro ele é chamado, ele é escolhido, né? Ele é chamado, escolhido, e depois ele é o que? Ele é provado para ser aprovado. Por isso que nós, como obreiros, sofremos, porque sempre estamos passando por provas para aquilo que Deus quer realizar nas nossas vidas. Temos que ter consciência. Às vezes não queremos. Eu digo para você, às vezes não queremos. Deus quer te levar um pouco mais adiante, Ele vai te passar por uma prova para ver se você vai resistir. Tem esse detalhe. E muita gente é reprovado no meio da prova. Você sabe que as pessoas, para entrar em algum tipo de serviço militar, seja a aeronáutica, o exército, marinha, eles passam por provas escritas, passam por testes físicos e depois passam por provas de resistência. Pode ser que alguns sejam reprovados na primeira fase, outros na segunda e outros na terceira. Porque os que passam, passam, então já vão para a academia. A mesma coisa somos nós. A mesma coisa é o barro. O barro ele passou por várias etapas antes de chegar a ser um vaso. Depois que ele está pronto, parece que acabou tudo. Não! Ele agora vai ficar na sombra, ele vai ficar pendurado, vai ficar numa estante, pendurado assim, porque é para não deformar a base. E ele vai passar pela prova final. Mas antes de ele passar pela prova final, ele fica exposto ao vento e à sombra. Porque o vento soprando é para secar a massa, o barro, que virou vaso. Olha que interessante. Aí depois que ele ficou seco, ele secou, não está pronto para virar o que ele foi feito. Não. Tem o processo, que é o processo difícil, que muitos não querem passar. É por isso que muitas vezes Deus pega o crente e joga ele lá no deserto. E no deserto você pode estar com a sua mãe, com seu pai, com sua avó, mas você tem que passar sozinho. Não é assim? Tem acontecido isso. Aí a pessoa vai e Deus começa a trabalhar, tirar todas as impurezas, passando pelo fogo. Mas quando a pessoa sai dali, está prontinha.
É o caso do barro, do vaso. Ele foi lá, ficou um vaso bonito, bacana, todo mundo achando ele lindo, ele ficou lá, olha, tá lá o vaso, ó. Ele está passando pelo processo do secamento. Depois que foi molhado, foi apertado, foi modelado, foi tudo, agora ele vai ficar ali, exposto, para ser secado. Para quê? Prova de resistência. E às vezes nós ficamos na prova da resistência, né? Esperando, Senhor, até quando, Senhor? Meu Deus! Não é assim? Prova da resistência. Mas isso não é o tudo. Depois da massa chamada barro se tornar um vaso, se tornou vaso, agora é vaso, não é mais barro. Não é mais aquela massa, né? Agora é um vaso muito bonito. E está lá. O que acontece? Ele passa pelo processo de ter resistência. É observado atentamente pelo oleiro para ver se nessa etapa ele estará pronto para o teste final, antes de ser colocado como uma peça valiosa no mercado. Creio que quando o vaso ele está ali, né, aquele barro que virou um vaso bonito, ele está naquele processo de secar, não é pendurado, ele está no processo da resistência. Porque depois dali, não acabou, é interessante que não acabou. Às vezes nós ficamos na prova da resistência, vê se resiste. Não é assim, pastor Eliseu Barbosa? Aí está o pastor Eliseu Barbosa, lá na cidade de Toyohashi, nos assistindo. Então, a pessoa às vezes não quer. Às vezes a pessoa não quer ficar ali. Não, já quer ir direto. Não. Meu pai sempre dizia, você quer ver se o camarada serve para ser um bom obreiro? Anda com ele 1 milha. Ele também tinha uma outra expressão. Come com ele um saco de sal, meu pai dizia. Quer dizer, sal é coisa ruim, né? Para comer. Então, meu pai dizia umas expressões que a Bíblia mostra, né? De uma outra forma. O pastor Eliseu Barbosa foi motorista do meu pai. Hoje é um missionário bem sucedido, está no Japão. Nosso amigo, e ele sabe o que eu estou dizendo. Então nós estamos aqui mostrando para você que muitos são reprovados. São reprovados. Não passam nas provas, não passam nem na primeira. Você viu a primeira fase que eu falei do barro? Vai lá, entra lá no meu YouTube, vai lá na fanpage da rádio, onde você estiver aí, e olha lá. As 4 fases que eu falei. Nós já estamos agora na 6ª, falta mais uma. Então nós temos que passar. Deus nos chama, Deus nos conhece. Sabe o que acontece? É que nós não nos conhecemos. Porque se Deus nos conhece, Ele nos capacita, então nós temos que nos conhecer. Porque nele somos poderosos. Nele somos mais que vencedores. Nele. Não é gritar com muitos gritos aí, sou mais vencedor e está na miséria. Não. É nele, na obediência a Ele, viver para Ele, fazer o que Ele manda. Nele. Por isso que o vaso passa por esse processo. Ele vai ficar na dependência do vento e da sombra. Prova de resistência. Ok? Isso é prova, chama-se prova de resistência. Então, às vezes as pessoas não entendem isso. Não entendem isso. E o vaso está ali esperando para o último teste. Aí é o último. Ai, papai. Hein, Vó Simone? Vó Simone está assistindo também? Então eu pergunto para você. Até que ponto nós suportamos? Até que ponto nós resistimos? Porque o vaso não passou pela prova final. Ele se tornou um vaso. É como nós, né? Agora eu sou um obreiro. Oh, maravilha! Mas vem a prova final. E essa prova final quem dá é Deus, através do Espírito Santo. E muitos são reprovados. Está escrito lá que o obreiro tem que ser aprovado.
o obreiro tem que ser aprovado para ser obreiro, não para ser salvo. Para ser salvo, o cara também tem que ser aprovado, claro. Mas nesse caso é para ser um obreiro, ser um líder, né? Vai passar pela prova. E o vaso, antes de ele se tornar uma peça útil, uma peça de valor, ele é provado. E o teste final do vaso, que é o detalhe. Você quer saber? Então vamos lá. O pastor Eliseu Barbosa está dizendo o seguinte, ó. O pastor Correia falava quer conhecer um obreiro de verdade, chame ele para comer 1 quilo de sal. É isso aí, meu pai falava isso mesmo. Chamar ele para andar contigo 1 quilômetro, né? 1 milha, né? 1 quilômetro, né? Meu pai dizia essas coisas. O pastor Eliseu sabe, porque o pastor Eliseu foi motorista do meu pai. Ele teve a honra e o privilégio de andar com aquele apóstolo, né? Pastor Correia, que está hoje no paraíso. Então, eu digo para você, agora vamos para a última fase, que essa é a fase principal. Porque você vê os irmãos lá na igreja, de paletó, gravata, as irmãs bem vestidinhas, tudo bacana, tal. Mas quando Deus põe eles na prova, aí começa a espernear. Aí começa a se espernear, começa a pular, começa a achar ruim. Ai, Senhor, ai. Não. O vaso, ele não fala nada. Ele fica caladinho, quietinho, quietinho, quietinho. Primeiro está lá tomando sol e sombra. Ou tomando o vento e sombra. Para ver se ele vai... Interessante que ele passa por esse processo de tranquilidade. Né? Porque ele está pendurado, ele está ali, secando e na sombrinha. Né? Porque ele está sendo observado pelo oleiro. Para ver se ele não está deformando. Você já parou para pensar nisso? Ele está ali, mas ele está sendo observado. O goleiro está olhando nele. Será que não está deformando? Não, ok. Se ele não deformou... Se ele não deformou, então, ele vai passar pelo último e difícil teste. Esta fase é a última, 7ª. Esta é a fase mais difícil de suportar. Com certeza nenhum vaso a suportaria sem ter passado por todas as outras fases. Então você vê que o barro, para ele se tornar o que ele se tornou, ele passou por um processo de 7 etapas. E a última é que vai definir se ele vai ser bom ou se ele não vai ser bom. Ele foi escolhido, ele foi peneirado, ele foi molhado, ele foi pisado. Lembra que eu falei? Então, você dá uma olhada lá que você vai ver. Agora, ele virou vaso, tá lá. Tá lá o irmão de gravatinha, né, de terno. Opa, glória, agora eu vou. Aí vai passar pela prova. Chega na prova e diz, ai, Senhor, eu não vou não. Quero não. É difícil. Hoje o obreiro é chamado pela aparência, mas antigamente era chamado para ser vaso de Deus. Isso quem falou aqui foi o pastor Eliseu Barbosa. É interessante que não está me aparecendo aqui. Está me aparecendo somente aqui. Eu estou monitorando aqui. Aqui está aparecendo. Lá não está aparecendo. Mas estou lendo. Ó, tá vendo? Isso que eu monitoro. Né? E é verdade, pastor Eliseu. Hoje o cara tem um bom dízimo, tem uma boa oferta. Esse aí é bom! Mas esse que vai te roubar, é esse que vai te trair, é esse que vai te enganar. Né? Então, o obreiro ele é chamado. Ele é escolhido, chamado, mas tem que passar pela prova. Quantas provas eu não passei e quantas ainda não vou passar? Porque quanto mais Deus vai te usar, mais provas você tem que passar. Ou você pensa que acaba? Não. Isso não acaba assim. Não é simplesmente você passou numa provinha com Deus, agora, glória, agora eu vou. Não. Deus vai te levar para um lugar maior, para um lugar mais poderoso e tal. Você tem que passar pela prova, ver se você vai aguentar. Sabe, pastora Simone? Sabe como é que é, né, pastora Simone? Sabe, né? Então, o vaso, ele estava pronto, estava bonito, estava lá sendo olhado. Agora,
E quem sabe o vaso estava dizendo, oh, agora eu sou um vaso, hein? Agora eu não sou aquele montão de lama lá não, hein? Ó, respeito. E assim tá hoje os irmãos, tudo bonitinho, de terno, gravata, bacaninha lá. E começa a falar, pô, e o pastor não vai me chamar não? Pô, ele mandou, ele não vai me chamar. E a irmã, e aí eu queria ser a líder, até agora nada, é o do pastor. O vaso reclamando. Assim que acontece. Agora, esta é a fase mais difícil de suportar. Com certeza nenhum vaso suportaria sem ter passado por todas as fases. Você sabe que eu lembrei de mim? Porque quando eu vi o pastor Eliseu, quando eu comecei meu ministério, eu não comecei no Brasil. Não. Porque eu não queria ser pastor. Eu vim embora para a América pensando em não ser nada. Mas o Senhor me pegou aqui por causa de um propósito que eu fiz com ele no meu coração, e ele aceitou, e aqui tô. Eu não sabia que ia dar nisso. Fui consagrado pelo meu pai aqui, nos Estados Unidos, dentro da Missão Batista. Vai ter interessante, né? E depois o Senhor me levou lá para o Brasil. No ano de 2000, eu fiquei de 2000 a 2007. E lá eu passei pelo processo. Fui líder geral de todos os departamentos do ministério. Novos convertidos, missões, jovens. Graças a Deus, tive o trabalho de formar alguns, que hoje são pastores do ministério. Porque essa é a minha função, formar. E por bondade de Deus eu tenho hoje lá amigos que foram meus líderes de mocidade, hoje são pastores. E há vários. Depois cheguei a primeira secretária do ministério, depois primeiro vice-presidente do ministério, e aqui estou eu. Então Deus fez comigo um processo. Eu fui passando pelo processo. E sei que virão outros processos para que você possa realizar aquilo que Deus quer que você realize. Então o que acontece? O barro passou por todos aqueles processos, tornou vaso. Agora nesta fase, presta atenção, nesta fase o vaso já é vaso, ele é colocado dentro do forno. Sabe, irmãs, hoje é o dia de vocês, mas sabe, irmãs, você que cozinha, você que faz um bolinho, você que faz uma tortinha, aí você faz aquela massa, né? Eu queria ver a minha mulher fazer, aí põe aquela massa meia molenga, assim, com aqueles recheios, você fica olhando, né? Já pensando nela assada, né? Aquela coisa assim, meia, né? Aí quando põe naquele forno, naquele coisa quente, 350 graus, 400 graus Fahrenheit, põe lá dentro, aí você vê que aquela massa vai ficando morena, aquilo ali vai ficando bonito, vai levantando, e tu vai lá e dá uma olhadinha e fala, tá quase pronto, não é assim? Agora você imagina se aquela torta, se aquele bolo reclamasse, você me juntou tudo isso aqui, me melou todo, que esse negócio aqui, o palmito falando pra azeitona, azeitona falando ou pra sardinha, ou pro frango, tá vendo, né? Mas daqui a pouco eles ficaram tudo juntinho ali, bacana, bonito e gostoso. Aí tu, ó, manda pro bucho, não é assim? Ai, meu pai do céu. Aí o vaso, tadinho, tá lá, tudo bacana, achou que tava bonito, né? Tô legal, olha, tô vaso agora, olha aquele bolão de lama lá, eu já tô aqui. Pois agora você vai passar pelo teste final. E hoje muitos obreiros não passam. Muitos não passam porque o pastor não deixa Deus levar eles para passar. E outros o pastor leva eles para serem o que não teriam que ser. Como é que é? Muitos o pastor não deixa que Deus faça eles passarem pela prova. Por quê? Porque o pastor traz eles antes de passar pela prova e eles não sabem o que é uma prova. E quando vem o primeiro problema, eles são os primeiros a dar problemas. Trai, rouba, divide. Você está entendendo o que eu estou falando? É por isso que a Bíblia fala que o obreiro é chamado, ele é escolhido, provado para ser aprovado. E essa prova não é o homem quem dá. Essa prova quem dá é Deus. E depois que passa pela prova, foi aprovado, aí sim vai se sentar no lugar de honra.
Mas hoje se senta qualquer um. Qualquer um se senta no lugar de honra. Aí o vaso, tadinho, tá tudo bacana, se achando todo, né? Agora eu sou vaso. Aí o vaso é colocado dentro do forno, que é aquecido com uma temperatura acima dos limites comuns. E quanto mais o fogo aquece, mais o vaso fica bonito e forte. É nessa hora que ele é purificado de toda impureza interna, não aparente. Interna quer dizer na massa. Além disso, ele é transformado para ser sempre um vaso útil. É por isso, viu? Você que está comigo aqui, meus amigos, meus irmãos, e você que vai assistir, é por isso que Deus deixou o Espírito Santo para trabalhar em nós. É para isso que o Espírito Santo está hoje aqui, em nós, para nos purificar internamente, com o seu fruto. Porque tem muito crente que não dá fruto nenhum, dá dor de cabeça, dá problema, mas não dá fruto como deveria dar para a obra de Deus e para o reino de Deus. Lamentavelmente. Porque nós, já falei isso, como árvore, que fruto nós damos, né? Já preguei aqui. Está gravado, inclusive, está aí. Agora, nós precisamos prestar atenção nisso. Somos vaso. O vaso, ele passa pelo fogo. Por isso que Deus não pode encher muitas pessoas hoje. Porque são vasos que não estão apropriados. Não estão purificados. Para que Deus ponha da sua essência em nós, que somos de barro, como está escrito, nós temos que passar pelo fogo do Espírito Santo. Purificação. Todos. Não escapa um. Tem muitos que nunca vão chegar a ser purificados porque eles preferem viver no pecado, na lama do pecado. Por isso que se o vaso, presta bem atenção, você vai ver o que vai acontecer aqui. O vaso ele é colocado lá no fogo, numa temperatura alta. E o oleiro está lá. O oleiro está lá, ó, olhando pro vaso. Esse danado está lá, rapaz. Está lá, o bichinho lá no fogo. Lá. Aí o que acontece? Depois de tudo isso, estamos terminando, é a última parte aqui. Olha lá o oleiro lá com o negócio, o vaso lá no fogo lá. E vira para cá, e vira para lá, e vira para cá, e vira para lá. O que acontece? Presta atenção. Um vaso, para ser bom, tem que passar pelo fogo. E o mais importante é que ele não rache quando estiver no fogo. Porque o bom vaso não racha. Se isso acontece, ele é descartado. Olha, gente, eu digo uma coisa para vocês, nós nunca sabemos. Porque eu já falei sobre provas aqui. Porque Deus permite provas pelo diabo, Deus nos prova e nós mesmos escolhemos as nossas provas às vezes. Lembra que eu falei sobre isso também já aqui? Mas quando nós somos provados por Deus, é porque Ele quer nos elevar para algo maior. O vaso, esse vaso que era um barro e tal, ele estava todo feliz, sou vaso agora. Só que ele não sabia do último processo. Porque se esse vaso, quando ele está lá no fogo, ele racha, o barro racha, ele não serve para mais nada. Ele só serve para ser jogado fora, quebrado e jogado fora. Você sabia disso? Não serve mais para nada. Não dá para refazer mais nada com ele. Porque ele passou por todos os processos. Então já sabe que esse barro, que esse vaso não vai servir mais para nada. E hoje tem acontecido isso muito com os obreiros, muito com os crentes. E por sorte que Jesus salva eles. Não vão ser obreiros,
mas vão ser salvos, mas não vão ser obreiros. Por isso que Jesus disse para os discípulos, ó, ora ao Senhor da seara, porque a seara é muito grande, mas os ceifeiros são poucos. Porque não é qualquer um. Não, claro que não. Que aguenta o tranco ali, que aguenta mesmo a luta, né? Como dizemos em português, a labuta, né? A luta, a labuta, o trabalho. Não, né? Começa a piar. Eu reclamei um montão. Você pensa que não? Quando Deus mandou botar essa rádio, eu reclamei um montão. Quando eu comecei, ixi. Eu dizia, Senhor, não dá mais não, Senhor. Pelo amor de Deus, já não vou mais não. 6 dias pregando, Senhor. Não vou mais não. Aí aparece a pastora Simone, rapaz. Olha que menina meia doida, rapaz. Tio, eu posso te ajudar, tio. Eu falei, é mesmo? Você já fez rádio? Eu não. Um português quebrado, que eu só falava inglês. Mas Deus fez ela passar, ela tem passado pelo fogo. Tudo porque Deus vai levar ela longe. Então ela tem passado pelo fogo. E provas, são provas. Não é vaso? Hã? Na mão de Deus a coisa é assim, nunca para. Às vezes ameniza, mas não para. E se o vaso rachou, gente, esse vaso ele é quebrado, ele é jogado fora, ele não serve para nada. O vaso estava lá todo bonitinho, né? Ai, agora eu sou o vaso. Vasinho, né? Vasinho. Vamos botar esse bichinho no fogo para ver esse menino. E hoje muita gente grita quando está no fogo, né? O vaso estava lá. Então o vaso é um processo de barro muito bem feito. Não é qualquer um. Deus nos fez no processo de barro para nos encher da essência do céu. E não é qualquer um que é cheio, não. Tem que passar pela purificação. Santificação, purificação. Salvação, santificação e purificação. Para ser um grande obreiro. E estar disposto a ser provado. Ok? Então, irmãos, até aqui chegamos nós. Já acabou? Sim, acabou. É isso mesmo. A parte de hoje acabou. Temos que olhar para nós, né? De vez em quando eu me pego em provas aqui, eu falo, Senhor, tem misericórdia, meu Deus. Né? A gente fica esperando. Agora, a semana que vem, se Jesus não vier, nós vamos falar sobre, será que o vaso se parece com o crente? Será que o vaso se parece com o crente? E nós vamos ver as 7 fases, ok? Que o crente tem que passar. Tá disposto? É para outra semana, vamos começar, tá bom? Aqui nós deixamos, aqui nós terminamos as 7 fases do barro, antes dele virar um vaso, né? E hoje nós vemos aí muita gente que acha que é um bom vaso, mas é vaso rachado, é vaso trincado, é vaso que está impuro. E Deus está vendo. Tá certo? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo que o Senhor tem dado para nós aqui. E prometo voltar outra semana, se Jesus não voltar. Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é Deus, o Senhor é nosso Pai. O Senhor é espetacular. Por isso estamos aqui, Senhor. Tem misericórdia de nós, nos ajuda, nos dá vitória. Que possamos ser vaso de honra, Pai. E o Senhor possa achar graça em nós. Abençoe meus irmãos que estão pela rádio, os que estão pela fanpage e aqueles que vão assistir pelo YouTube. Fala com cada um, Pai, segundo a tua vontade. E ajuda-nos em tudo, pois nós dependemos do Senhor. Nós te damos graças por tudo, Pai, e o fazemos em nome de Jesus, o teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém. E glória a Deus.